A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade a uma das campanhas, melhor dizendo, para um dos grandes propósitos dos últimos 3 anos de vida do projeto A Marca da Promessa, já que nós estamos nos dirigindo a completar 4 anos de vida. Sim, orações para transformar a sua vida e a minha vida. Olha, o tema de hoje é um tema muito impactante no dia a dia das irmãs que cuidam de filhos ou dos pais que fazem o papel da mãe, quando a mãe é provedora de recursos, para a manutenção da família, o pai está desempregado, então há esta troca, de um vai cuidar dos filhos enquanto o outro mantém o sustento da casa e assim vice-versa. Pois bem, preste atenção para este 19º dia. Orações para transformar a sua vida e a minha vida. O tema de hoje: meus filhos são revoltados. Uau! Olha como eu tenho ouvido isso muito de forma rotineira com relação aos pais que vêm reclamando dos filhos. Nós estamos vivendo uma geração totalmente incrédula. Irmão, por que você está falando isso? Mas eu vejo tantos jovens na igreja. Eu posso dizer que são a minoria, porque as maiorias estão aí nos canais de YouTube, seguindo, desculpe a palavra, o jargão, o linguajar, mas essas porcarias, um tal de Melo, é esse aí, eu não posso falar o nome, ouvindo essas porcarias isso, essa aí mesmo, um tal de Pablo, ou funks com Sim, as coisas se inverteram. É uma geração, que não dá ouvidos aos pais. Criaram uma independência familiar e uma dependência nessas porcarias que estão se propagando agora. Uma juventude que está muito avançada no que diz respeito até falar sobre sexo. Usam drogas, usam trajem totalmente coisas demoníacas, de formas demoníacas, as pinturas, os corpos todo maquiado, com tatuagens, com imagens satânicas, caveira, bruxa, os conceitos mercano, usando drogas. Olha, rapidamente aproveitando este tema, meus filhos são revoltados, eu sempre dou uma navegada nas redes sociais e tem algumas páginas aí, que incitam essa juventude a se matar, incitam essa juventude a perder a virgindade com 12, 13, 14 anos. Alguns formadores de opiniões incitam a se revoltarem contra os pais. Algumas páginas motivam a talharem o corpo. Outras a se tornarem ateus. Ao mesmo tempo que as redes sociais têm um lado bom da coisa, que é essa interação, essa multiplicação, uma forma rápida de se comunicar. Inclusive as igrejas estão usando muito as redes sociais. O projeto A Marca da Promessa não é igreja, é um conceito de evangelização através das redes sociais, mas o fórum não é este agora. Aqui nós estamos falando de uma geração que está sendo inserida dentro de um mundo para ser revoltado. Achar que é normal beijar homem com homem, mulher com mulher. Achar que é normal abortar. achar que é normal roubar, matar,
se prostituir. Meu irmão, minha irmã, creia que hoje Deus está usando este propósito, este dia específico para lhe instruir de como você deve lidar com estas situações. Não adianta você tentar resolver as coisas sozinhas, porque a Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 13, versículo 10, diga o fraco, sou forte. Deus está querendo dizer que nós somos fracos e não sabemos resolver nada a não ser com Ele. Que você tenha que se capacitar sim. Este propósito, nós estamos no penúltimo dia, né? Nós iremos para o último no próximo módulo, que será o 20º dia, para que você se desconecte de tudo. Chame seu marido, chame a sua esposa. Sim, hoje é dia de vocês dois se capacitarem. Hoje é dia de vocês largarem um pouco essas besteiras das redes sociais e prestarem atenção na mensagem de hoje. Meu irmão, minha irmã, ainda há uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de você restaurar os seus filhos. Sim. Preste atenção na mensagem de hoje. Preste atenção no que ele anda fazendo. Preste atenção no que ele está ouvindo ou acessando. Nossos filhos têm que nos obedecer. Se eles estão dentro de nossas casas, se nós mantemos a manutenção dos estudos, do vestuário, se nós nos inserimos smartphones na vida deles, é responsabilidade nossa. Então, a partir de agora, Deus irá nos ensinar a como lidar com os meus filhos estão revoltados. Vamos entender, porque além disso tudo que eu falei, uma grande parcela também é nossa. São nossas. Pais e mães também são responsáveis. Porque existe dentro desse conceito mundano a falta de dedicação ao tempo aos filhos. Você inserir a palavra de Deus dentro da sua casa, dentro da sociedade, para que eles venham a conhecer de fato Deus. Quantas vezes o filho bate o pé que não quer ir na igreja, que não quer orar, e você acaba se rendendo para não ouvir um choro, um grito. Nada que uma boa repreensão venha, e nada melhor do que o conceito bíblico para nos capacitar a lidar com esse tipo de situações, esse tipo de adversidade. Lembre-se, eles têm que nos respeitar. Então Deus hoje irá nos capacitar, mas também você tem que dar o respeito. Não adianta você que neste cenário caótico que você está vivendo, os altos e baixos da vida, que você é separado e você quer buscar a sua felicidade, esquece que existe uma dependência, existem pessoas que dependem de você, que você tem que saber lidar com esta situação. O saber viver e o saber cuidar. Então aqui eu não estou para fazer julgamento, estou aqui para lhe ajudar no dia de hoje com a palavra do Senhor para a sua vida. Se desconecte de tudo, preste atenção, vá para o seu local secreto de oração, desligue a televisão, desligue o celular, ou se você está ouvindo pelo celular, coloque os fones de ouvido, bloqueie o WhatsApp, bloqueia os alertas, sinais, despertadores. Preste atenção na palavra, porque além da palavra tem a oração final. Que Deus nos abençoe e nos capacite nesta noite. Estamos iniciando um momento de oração, um momento de reflexão da palavra. Eu recomendo que você se desconecte de tudo. Sim, vá para o seu local secreto de oração. Se possível,
coloque os fones no ouvido para que você possa ter entendimento da palavra. E assim você sai das perturbações do dia a dia, da gritaria, da chamada de atenção da televisão, ou até mesmo mensagens que não são edificantes. Que a palavra do Senhor possa transformar a sua vida a partir de agora. Leitura no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. E a palavra diz: Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vamos compreender os versículos, pois está muito ligado ao tema, um tema muito impactante, um tema polêmico. Meus filhos são revoltados. Não rejeiteis a correção do Senhor. Preste atenção neste contexto para que você possa colocar isso em prática dentro da sua família. Às vezes, Deus permite que passemos por provações e dificuldades para nos conformar mais perfeitamente à sua santidade e à sua vontade para a nossa vida. O Novo Testamento emprega estes mesmos versículos para encorajar o crente que está a enfrentar dores e aflições. Complementando este entendimento da palavra, trago o Jó, capítulo 5, versículo 17. A palavra diz: Bem-aventurado é um homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Entendendo e muito ligado a este tema de suma importância para a sua vida e sua família, ele cita mais um poema que celebra a felicidade do homem a quem Deus disciplina. Ele fala da segurança da sua vida e da multiplicação de seus descendentes. Mais uma vez, uma palavra cruel e insensível para quem acaba de perder todos os filhos. Ele faz, como amigo e teólogo, tornou-se um péssimo conselheiro. Perdeu a empatia e a compaixão para com Jó. A Bíblia não ensina que os cristãos obedientes a Deus viverão sem sofrimento e lutas. Pelo contrário, os que lhes são fiéis parecem atrair a perseguição e o ressentimento dos homens rebeldes contra si. Trago agora o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meditando neste versículo, o relacionamento entre pais e filhos é um assunto delicado e extensamente abordado nos escritos missionários. Paulo tenta amenizar as dificuldades existentes por intermédio de algumas diretrizes. Os filhos devem ser obedientes. Repetindo, os filhos devem ser obedientes, honrando os pais, e os pais devem criar os filhos com disciplina e ensino, sem os ignorar, deixando tudo acontecer, tampouco sendo rígidos demais. É uma criação na dose certa, algo difícil, com algumas complicações a mais para a família missionária, a família cristã, a família que crê no Deus vivo, a família que tem como base o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, dentro deste contexto, deste propósito, de orações para transformar a sua vida e a minha filha num tema tão importante, meus filhos são revoltados, eu trago uma linda reflexão dentro do livro de Colossenses. É um extra dentro deste material, que eu trago para você de meditação e leitura. Preste atenção na mensagem do Senhor para você.
pais e filhos. Leitura no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. É obrigação solene dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu emprego, profissão, trabalho na igreja ou posição social. Eu trago aqui para você, pais e filhos, vários exemplos dentro da Bíblia. Primeiro, segundo a palavra de Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 4 e Colossenses capítulo 3, versículo 21, bem como as instruções de Deus em muitos trechos do Antigo Testamento, é responsabilidade dos pais dar aos filhos criação que os prepare para uma vida de agrado do Senhor. É a família e não a igreja ou a escola dominical que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja e a escola dominical apenas ajudam os pais no ensino dos filhos. Segundo, a essência da educação cristã dos filhos consiste nisto. O pai volta-se para o coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos ao coração do Salvador. Terceira, na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo. Devem ajudar, como também corrigir e castigar somente faltas intencionais e dedicar sua vida aos filhos, com amor compassivo, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quarta nota: segue-se 15 passos que os pais devem dar para levar os filhos a uma vida devotada a Cristo. Número 1. Dediquem seus filhos a Deus no começo da vida deles. Número 2. Ensinem seus filhos a temer o Senhor e desviar-se do mal, amar a justiça e odiar a iniquidade. Incultam neles a consciência da atitude de Deus para com o pecado e do seu julgamento contra ele. Número 3. Ensine seus filhos a obedecer aos pais, mediante a disciplina bíblica com amor. Número 4. Protejam seus filhos da influência pecaminosa, sabendo que Satanás procurará destruí-los espiritualmente, mediante a atração ao mundo ou através de companheiros imorais. Número 5. Façam saber a seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando aquilo que fazem, pensam e dizem. Número 6. Leve seus filhos bem cedo na vida à fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo em águas. Número 7. Habituem seus filhos numa igreja espiritual, onde se fala a palavra de Deus, se mantém os padrões de retidão e o Espírito Santo se manifesta. Ensine seus filhos a observar o princípio: companheiro sou de todos os que te temem. Número 8. Motivem seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e trabalhar para Deus. Ensine-lhes que são forasteiros e peregrinos neste mundo, que seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu com Cristo. Número 9. Instruam-nos sobre a importância do batismo no Espírito Santo. 10. Ensinem a seus filhos que Deus os ama e tem um propósito específico para suas vidas. Número 11. Instruam seus filhos diariamente nas sagradas escrituras, na conversão e no culto doméstico. Número 12. Mediante o exemplo e conselhos, encoraje seus filhos a uma vida de oração. Número 13. Previnam seus filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Eles devem saber que todos os que
piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 14. Leve seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. 15. E última nota. Tenham tanto amor e desvelo pelos filhos que estejam dispostos a consumir suas vidas como sacrifício ao Senhor, para que se aprofundem na fé e se cumpra nas suas vidas a vontade do Senhor. E eu encerro as instruções vindas do reino de Deus para a sua vida, para a manutenção do caminho reto dos seus filhos diante deste mundo terrível, com a seguinte mensagem: a juventude tende a viver como se a adolescência fosse o último lance da vida, em vez de ser uma preparação para ela. Agora chegou o momento mais importante para este penúltimo tema. Meus filhos são revoltados. Do primeiro módulo, lar e família. Vá para o seu local secreto de oração. Reúna-se todos da sua família. Dobrem o joelho para que a palavra do Senhor adentre vossos corações. Oremos. Pai amoroso, meu coração está aflito. Eu amo muito meus filhos, mas eles não estão retribuindo esse amor. Eles são inquietos e revoltados dentro e fora de casa. Suas palavras são como setas de fogo e eles as usam para me ferir. Eles são duros de coração e ficam indiferentes quando procuro adverti-los sobre seu modo de agir e de tratar a mim e a outras pessoas. Sei que muitas pessoas maravilhosas e amáveis passaram por períodos de revolta e agressividade na vida. Também conheço algumas que tomaram o caminho errado e continuaram nele. Sei que, do mesmo modo que meus filhos estão me deixando aborrecido ou aborrecida, eles também se sentem interiormente infelizes. Meu Pai, desejo muito que sintam o teu amor e todas as alegrias que bons relacionamentos nos proporcionam. Também sei que não posso fazer escolhas e tomar decisões por elas e por eles. Por isso, Pai Celeste, Pai amoroso, Pai misericordioso, peço que derrame sobre mim uma graça especial para que eu não seja vencido pela agressividade dos meus filhos. Que as palavras deles não me magoem, nem me levem a me sentir mal comigo mesmo. Peço ainda que o meu amor inabalável pelos meus filhos seja um lembrete do teu amor por eles. Que o Espírito Santo, Senhor, continue a inspirar palavras de graça e convicção em seus corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a palavra de hoje, que os ensinamentos, que as instruções possam corrigir e transformar a vida dos seus filhos e da sua família. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.